Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Wellington, estou aqui para trazer uma palavra para abençoar o teu dia, para abençoar a tua família, que o Senhor esteja derramando bênção aí na tua casa. Irmãos, que Deus venha falar ao teu coração através desta palavra que estarei deixando para você no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 15. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Wellington. E a palavra de Deus diz o seguinte, amados: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas se alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, que foi Jesus. Irmãos, antes que houvesse o mundo, antes que houvesse planetas, antes que houvesse luz, antes que houvesse a matéria, havia Jesus. Irmão, você sabia que Jesus já existia antes dele nascer? A palavra do Senhor lá em João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se tornou carne. Está falando de Jesus. Meus amados irmãos, João capítulo 1, versículo 1 e 2 nos diz: no princípio era aquele que é a palavra. Acabei de falar que é o Verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Como foi dito, não podemos precisar o momento no tempo em que houve o princípio, pois João estava voltando no tempo até a eternidade passada. Ele estava voltando mais do que nossas mentes pudessem imaginar. Jesus é Deus e deixou a segurança do céu. Ele entrou em nosso mundo, respirou o nosso ar, compartilhou a nossa dor, passou pelo que passamos. Ele era plenamente Deus e plenamente homem. Isso não quer dizer que tivesse capacidade de pecar. Isso não podia nem havia de acontecer. Mesmo assim, ele era humano. Estava no corpo humano, sentia as emoções humanas. Jesus tinha limitações físicas, sentia dor, a dor mesmo, de verdade. Ele era sangue, mesmo o que corre na minha veia, corria na veia de Jesus. Mesmo assim, ele era divindade, era Deus em forma humana. Jesus, irmãos, não se tornou idêntico a nós, mas veio a identificar conosco. Na verdade, não havia como ele identificar-se conosco mais de perto do que da forma que ele se identificou nascendo de Maria. Como os Hebreus, lá em capítulo 4, versículo 15, nos lembra: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Foi total a identificação, sem perda de identidade, pois ele se tornou um de nós sem deixar de ser quem ele era. Tornou-se humano sem deixar de ser Deus. Jesus deixou o céu e viveu a vida e morreu a nossa morte. Passou pelo que passou e permaneceu firme até o final. Jesus permaneceu firme até o propósito que ele veio fazer aqui na terra, que era morrer na cruz por você, morrer na cruz por nós. E no final de tudo, vocês sabem da história, no final de tudo, crucificaram Jesus, mataram Jesus, crucificaram entre dois salteadores. E no final, ao terceiro dia, quando pensaram que tinham
Destruído Jesus, o nosso mestre, ao terceiro dia, ele surgiu de novo. Ele saiu dentre os mortos e se fez vivo, está vivo hoje para todo sempre. Meus amados irmãos, vale a pena estar na presença de Deus. O meu pedido é o seguinte: não abandone Jesus por nada deste mundo. Que Deus lhe abençoe. Ficam todos na paz do Senhor. Tenha um dia abençoado. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.